dia 7/3. 31 dias do nosso devocional. Então, ou seja, de 31 temos 7 dias. E hoje o nosso tema é um convite para descansar. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E ainda vou um pouquinho mais adiante. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, neste dia, que no decorrer de todo o dia a gente possa te ouvir, que o Senhor possa nos dar o direcionamento para tudo aquilo que o Senhor tem programado para nós, que o Senhor nos ensine, que o Senhor acalme o nosso coração e que a gente verdadeiramente consiga entregar tudo aquilo, Senhor, que nos traz desconforto, tudo aquilo que faz tirar a nossa paz. Então, que durante todo esse devocional, o Senhor possa me usar, Senhor, para alcançar mulheres, para que eu fale, Senhor, a palavra, Senhor, que cada uma precisa, Pai, para que o seu amor chegue até elas. Esse é o meu pedido, Pai. Esse é o meu pedido. Em nome de Jesus. E olha só. O convite para descansar: vinde a mim todos os que estão cansados. Uma verdade, Jesus não repreende Marta, ele convida para o descanso. E hoje é sábado, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter de toda a nossa semana, de tudo o que a gente passou no decorrer da semana. Então, assim, na semana a gente teve que fazer um diagnóstico pro coração, a gente teve ontem a cura começa na consciência e hoje um convite para descansar. Falamos também sobre a história das duas irmãs, que é o que é baseado no nosso devocional. O Senhor não te importas, né, com a nossa vida corrida e o que a gente prioriza. E quando o fazer vira uma identidade, a raiz da ansiedade. E hoje, o Senhor, Ele quer que a gente descanse. O Senhor quer que a gente realmente entregue para Ele o que tá tirando todo o nosso desconforto. E assim, gente, às vezes a gente quer o controle de tudo, a gente quer dar conta de tudo. Nós mulheres queremos dar conta de tudo, quer ter o controle de tudo. E o Senhor está fazendo um convite que é pra gente descansar dele, é pra gente entregar realmente o controle. Então, assim, o que eu sinto, que desde o dia que a gente começou esse devocional, o Senhor está fazendo um convite para estarmos próximos a Ele. Ontem eu peguei um Uber e eu acho que o Senhor já tinha preparado para eu pegar esse Uber, para eu compartilhar um pouco da palavra. E foi maravilhoso porque eu pude falar um pouco sobre como foi, como é assim, o relacionamento, né, de casamento. Falei, né, que eu estou com meu esposo há 21 anos, falei das batalhas e falei principalmente que na hora que a gente realmente vai para os pés de Jesus e que a gente entende que o único amor que importa é o do Senhor, é Ele que supre todas as nossas necessidades. A gente deixa de
de querer que as coisas sejam do nosso jeito. A gente para de querer validações de quem está à nossa volta. A gente deixa de querer fazer parte de ambientes que não é pra gente estar. Então, assim, através do amor, do cuidado do Senhor, a gente começa a ter esse entendimento. Que a gente não precisa, a única pessoa que precisa nos validar é o Senhor. O Senhor é o único capaz de nos capacitar para estarmos em ambientes que Ele já preparou pra gente. Então, às vezes, a gente questiona uma porta que se fechou, a gente questiona ambientes que você imaginou que poderia estar te valorizando ou estar te validando. Então, a gente vai se frustrando. Mas na hora que a gente vai aos pés do Senhor e entrega tudo isso para Ele, a gente começa a entender que realmente o que importa é a validação dEle, o que importa é o caminho que Ele está nos levando, o que importa é o propósito que Ele tem pra gente aqui na Terra. Então, assim, não é questão, não é só agradar as pessoas, mas a pessoa que a gente precisa mais agradar é o Senhor. É saber que se atrás da nossa postura, do nosso comportamento, do ambiente que a gente está, se a gente está agradando a Deus e a gente está fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E eu já falei algumas vezes que agradar o Senhor é a gente se desagradar completamente. Então, assim, vai ter pessoas, vai ter ambientes que a gente não quer estar ali. Vai ter pessoas que você não quer conviver. Mas como a palavra já diz, a gente tem que amar até os inimigos, gente. A gente tem que amar quem está à nossa volta. É um dos princípios, né? Amar o próximo. Dos mandamentos, né? Então, é difícil. Mas quando você começa a entender que o Senhor tem um propósito muito maior para nós, o coração, ele acalma. Então, o convite hoje é a gente entregar para Ele, para que Ele nos diga aonde que a gente precisa descansar e que a gente precisa desacelerar. O Uber, eu preguei para ele falando justamente isso, sobre o amor. Que tudo que acontece na nossa vida, gente, a gente questiona, a gente não entende o porquê que a gente está passando por certos momentos, mas Deus, Ele tem um propósito. E hoje, agora, falando aqui com vocês, eu entendo que o maior propósito do Senhor é trazer a gente para perto dEle. É trazer a gente para perto dEle, para que a gente possa ter um entendimento da palavra. Para que toda aquela dúvida, gente, saia através do momento que a gente estiver lendo aqui. A último finalzinho aqui, ó, fala assim no Mateus 11, versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente entrega verdadeiramente, tudo se torna leve. E aqui, para fazer uma aplicação, é a gente entender o que tira nossa paz. E assim, ó, o poder prático da única coisa necessária. A única coisa necessária na vida de Marta, de acordo com Jesus, era a comunhão com Ele. E isso também se aplica a nós. Mas o princípio dessa única coisa pode ter implicações menores e práticas que serão úteis quando a vida estiver oprimindo você. Aqui estão algumas maneiras práticas para esse pensamento quando o seu coração se sentir sobrecarregado. Gente, quando a gente começa a ter dificuldades no caminho, a gente começa a questionar. A gente começa a falar assim, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? A gente tem que começar a questionar não por quê. E eu aprendi isso e eu compartilho isso com você. Senhor, o que eu preciso aprender nesse tempo de espera, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de viravolta? E aqui, a primeira coisa, vocês vão tirar 10 minutinhos aí do dia de vocês e vão fazer essa análise. Convide Jesus para decidir e reinar. Todas as manhãs, antes de levantar-se da cama, convide o Senhor a se sentar no trono de sua vida.
Peça para Ele que seja a única coisa necessária em sua vida. Ofereça a Jesus o seu dia e peça sabedoria e orientação. 2. Peça a Deus para lhe revelar o próximo passo. Durante o dia, continue perguntando ao Senhor: qual a próxima coisa que preciso fazer? Não permita que as circunstâncias a sobrecarreguem. Siga o próximo passo quando Ele o revelar. Lavar a louça, dar um telefonema, vestir a roupa apropriada para o caminhar. Então siga o próximo passo e assim por diante. 3. Creia que as coisas necessárias serão realizadas. Considerando que você dedicou o seu dia ao Senhor, creia que Ele vai lhe mostrar coisas que devem ser feitas. Faça o que puder durante o tempo disponível. Então, creia que aquilo que não foi realizado não era necessário ou está nas mãos de Deus. 4. Sujeite-se à direção do Espírito Santo. Seu dia pode ser interrompido por ordens divinas. Em vez de resistir à interrupção, deixe-o levar pelos caminhos de Deus. Você vai surpreender com a alegria e liberdade quando entregar a sua agenda e colaboração ao Espírito Santo. Gente, é isso. Esse bilhete, ele é real. Ele é real. Então, aqui é informações para que possa nos ajudar. Então, assim, é entregar. O Senhor deixou o Espírito Santo à nossa disposição. Então, eu tô aqui falando com vocês e Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aí com você. Como o Conrado mesmo, meu filho mais novo, falou assim para mim: mãe, Deus nos vê? E eu, sim. Ele vê até se a pessoa que estiver escondida, se eu estiver escondido, Ele vê. Então você hoje está numa situação, num problema que você acha que o Senhor não está te vendo, Ele está te vendo. Então, a qualquer momento que você tiver, você fale com Ele. Peça ajuda, peça para que Ele traga uma paz que excede o entendimento, se tudo aquilo estiver te incomodando, se tiver uma ansiedade. Então, hoje o convite é esse. Venham a mim, aqueles que estão cansados. Gente, Ele é o único. Como eu amo essa palavra. Porque no momento da minha vida, eu falei: Senhor, chega. Eu sozinho não dou conta. E creio que tem muitas mulheres que estão aí e falam: eu dou conta. Humanamente, a gente não dá conta. A gente precisa do Senhor para que Ele fortaleça nossas forças, nossa fé o tempo todo. Então, tá lavando louça, tá com os pensamentos ruins, Senhor, me ajuda, me direciona, me fale aqui. Então, assim, Senhor, como que eu vou responder àquela pessoa? Me dê a palavra. Senhor, qual é a roupa apropriada, Senhor, para batalha do dia? Gente, é fato. Deus, Ele se importa com a gente. Ele se importa. Ele se importa com as nossas necessidades. O Senhor, Ele é tão personalizado, assim, a palavra é essa, Ele é tão personalizado porque, assim, Ele vai tratar as minhas necessidades, Ele vai tratar a sua necessidade, Ele vai tratar a necessidade do seu marido, do meu, vai tratar a necessidade da minha família. Ele não vai pegar a mesma situação aqui, que é da forma como Ele resolveu comigo, e vai resolver na sua família. Não vai ser assim. Ele personaliza, Ele vê a sua dor, Ele vê a sua necessidade. Então, se você acha, é besteira, eu vou perguntar pro Senhor que roupa eu vou usar, mas Ele sabe que isso é importante para você. Senhor, como eu vou trabalhar? Nossa, eu vou perguntar isso pro Senhor, se eu vou trabalhar às vezes de ônibus, ou se eu vou trabalhar, de Uber, mas Ele sabe que isso te preocupa, Ele sabe que isso é algo que você precisa de resposta. Então Ele vai cuidar de você, Ele sabe o que cada um precisa, porque a gente é filha amada. Ele sabe a necessidade de cada filho. Você que é mãe, você sabe a necessidade de um filho é totalmente diferente do outro filho. Então, a prova disso é que o Senhor, Ele cuida de cada um. Ele sabe. O Senhor, Ele é personalizado. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de cada área da sua vida, da maneira que será para você. Então entrega,
vai até o Senhor. A palavra é: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. É isso que Ele quer e é isso que eu tô aqui para falar para vocês. O Senhor, Ele só está te esperando, Ele só está me esperando. E eu quase que não fazia agora, né? E eu falei, não, vou fazer logo o vídeo. Mas é porque é isso, o Senhor, Ele quer que seja feito na manhã, nas primeiras horas do dia. Ele quer que a gente tenha um direcionamento da palavra antes do nosso sair. Ele quer que no decorrer do caminho a gente, no sair de casa, ao encontrar alguém na rua, Ele quer já ter nos preparado. Porque através da palavra a gente vai ajudar também outras pessoas. E o meu coração, gente, hoje é de gratidão. De saber que eu busco aqui a palavra dEle e Ele me capacita para falar mais dele para outras pessoas. E a gente é privilegiado de poder compartilhar a palavra dele, de poder falar sobre Deus, falar sobre Jesus e não sermos ameaçados. Então, desejo, oro para que o dia de vocês seja um dia maravilhoso, um dia cheio da palavra. Declaro, Pai, que todas aquelas mulheres, Senhor, todas aquelas pessoas, Pai, que vão assistir, sintam a Tua presença, que ela não tenha dúvida, Pai, mas que ela vá até Ti, Senhor, e entregue, Senhor, todo o fardo, Pai. Que entregue, Senhor, toda a dificuldade, que entregue todos os problemas, Senhor, para que fique leve, porque o Senhor vai dar o direcionamento, o Senhor vai capacitar, Pai, o Senhor vai abrir as portas que precisam abrir, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso espírito, Senhor. Não permita, Pai, que nenhum mal, Senhor, nenhuma dúvida, Pai, nenhuma seta, Pai, do maligno diga o contrário, Pai. Somos filhas amadas. Quando a dúvida bater, lembre-se, o Espírito Santo está presente com a gente o tempo todo. Que caia por terra, Senhor, toda fala negativa. Senhor. Que o Senhor possa, Pai, proteger a nossa entrada, a nossa saída. Que o Senhor coloque os Teus anjos, Pai, acampados à nossa volta, Pai. Que o Senhor vá na frente, Pai, abrindo os caminhos, Senhor. Que o Senhor possa estar tirando, Senhor, todo o mal, Senhor, da nossa frente. Em nome de Jesus. Amém. Que o dia seja maravilhoso. Que o dia seja cheio da presença. Beijo.